Então vamos lá, Mateus capítulo 18, versículo 21 a 35. Esse vai ser o texto que vamos compartilhar nessa manhã. Então Mateus capítulo 18, de 21 a 35. Acompanhe aí no telão se você estiver sem a tua Bíblia, né? A tradução é igual à minha. Diz assim, ó. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém, queridos? Glória a Deus. Então vamos refletir sobre essa parábola. Vocês sabem que nesse mês de maio nós estamos dando continuidade às ministrações sobre as parábolas de Jesus. Você que está aqui todo domingo, você já ouviu sobre a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo, sobre a parábola do semeador, sobre a parábola das 10 virgens e do bom samaritano. E hoje eu falarei sobre essa parábola lida, conhecida como a parábola do credor incompassivo. E Jesus, durante o seu ministério, ele falou muito através de parábolas. São cerca de 55 parábolas de Jesus registradas nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. E eu quero relembrar vocês que as parábolas são histórias contadas pelo Senhor para explicar verdades espirituais. Jesus foi um grande mestre em explicar coisas referentes ao reino de Deus de maneira simples, prática e com figuras que faziam parte do cotidiano das pessoas na região da Palestina. Então, se você observou, você vai ver que essa parábola começa dizendo que o reino dos céus pode comparar-se a certo rei que quis fazer as contas com os seus servos. Ou seja, ele está comparando o reino de Deus com algo que fazia parte do cotidiano daquelas pessoas. Ou seja, ele está contando uma história para explicar uma verdade celestial. E é sobre isso
que nós meditaremos nessa manhã. Agora, para entender bem essa parábola, nós temos que entender o contexto dela, né? Não tem como você entender um texto sem compreender também o seu contexto. Então, nos versículos que antecedem essa história, você observou que o apóstolo Pedro faz um questionamento para Jesus. Então, a partir de agora, a gente vai ir versículo por versículo e destacando algumas coisas dessa parábola. Vamos reler aqui, Mateus 18, versículos 21 e 22. Diz assim, então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então aqui no contexto da parábola, nós vemos que Pedro, ele faz uma pergunta sobre o perdão. Então o perdão acaba sendo o tema principal dessa história. Se nós fôssemos destacar uma palavra, que é a palavra principal dessa parábola, essa palavra seria a palavra perdão. E dessa maneira até eu dei um tema para a mensagem de hoje, né? Então o tema da mensagem de hoje é perdoados para perdoar. Agora olha só, os rabinos, os mestres da lei ali da época de Jesus, eles ensinavam que a pessoa deveria perdoar uma outra pessoa até no máximo 3 vezes. Então se uma pessoa pecou contra mim e se arrependeu, eu poderia perdoar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. A partir da 4ª vez, eu não tinha mais obrigação de perdoar essa pessoa. Então, quando Pedro pergunta a Jesus se ele deveria perdoar até 7 vezes uma pessoa que pecou contra ele, ele pensava que estava sendo generoso. Ele pensava assim, Jesus vai me elogiar, porque os rabinos dizem que nós devemos perdoar até 3 vezes. Eu estou falando mais do que o dobro. Estou falando em perdoar uma pessoa 7 vezes. Então, provavelmente, ele achou que receberia um elogio do Senhor. Mas, pelo contrário, ele recebe uma correção dizendo, não, 7 vezes não, mas 70 vezes 7. Ou seja, 490 vezes. Jesus estava dizendo que nós devemos perdoar uma pessoa 490 vezes. Com isso, Jesus não está pondo limites para o perdão. Com isso, Jesus estava ensinando exatamente que o perdão não tem limites para aqueles que de fato se arrependem. Então, esse é o tema principal dessa parábola, perdão. E para a gente começar com tudo essa mensagem, eu quero citar aqui algumas frases sobre esse tema perdão, que são relevantes para nós, antes de expor aqui o restante da parábola para vocês. Tem uma frase do Thomas Watson, que ele dizia assim, um homem pode ir para o inferno por não perdoar, tanto quanto por não crer. E é exatamente, esse é um dos ensinamentos dessa parábola. Essa parábola está ensinando você e a mim que nós podemos perder a nossa salvação ou ir para o inferno, tanto por não perdoar quanto por não crer. Quem não crer já está condenado. Mas nós vemos aqui que quem não perdoa também será condenado. Tem uma frase do Alexander Pope que ele diz assim, errar é humano, perdoar é divino. E uma outra frase de um autor desconhecido, onde ele dizia assim, parecemos animais quando matamos, parecemos homens quando julgamos, parecemos Deus quando perdoamos. E para finalizar essa breve introdução, agora uma frase do próprio Senhor Jesus Cristo sobre esse assunto. Isso está em Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então, em outras palavras, é exatamente isso que essa parábola nos ensina. Nós veremos que Deus é um Pai misericordioso, perdoador, gracioso e que nós devemos imitá-lo nesse sentido. Caso contrário, nós sofreremos consequências permanentes nessa vida e consequências
eternas. Agora, para a gente entender ainda melhor essa parábola, nós precisamos entender também quem esses personagens representam. Então nós temos aqui na parábola um rei, nós temos um servo e nós temos os conservos também. E por final ainda nós temos os atormentadores, que em outra tradução são chamados de verdugos. O que são verdugos? Verdugos eram pessoas que torturavam as outras, né? E se você pesquisar na internet, você vai ver que também é uma referência a demônios, a espíritos atormentadores. Então nós temos um rei, e esse rei está muito claro aqui na parábola, ele representa o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele representa o próprio Deus, né, o próprio Senhor. Temos o servo e os conservos que nos representam a igreja, né, os servos de Deus, aqueles que servem ao Senhor. E temos, para finalizar, os verdugos, os atormentadores, repito, demônios opressores que atormentam a alma dos rancorosos, e isso também aponta para um juízo eterno. Amém, queridos? Está conseguindo me acompanhar aqui? Então vamos lá, vamos para o versículo 23 e 24, e a partir daqui a gente começa a refletir sobre essa parábola. Diz assim, versículo 23, por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Quanto que ele devia? 10.000 talentos. Então veja que o rei ele tinha um devedor. Ele tinha um servo que devia para ele 10.000 talentos. Então, para que a gente possa entender bem essa parábola mesmo, você precisa estudar como funcionava a economia na época de Jesus. Você tem que entender o que são 10.000 talentos. Quando você lê assim, de uma maneira assim só para ler corrido, você não tem ideia do que são 10.000 talentos. Então preste atenção, nós vamos entender o que são 10.000 talentos, o que representava 10.000 talentos na época de Jesus. Eu já vou dizer que era muito, mas muito dinheiro. Olha só, um talento, estou falando de um talento, era o equivalente ao salário de um trabalhador braçal durante 20 anos. Um talento era o equivalente ao salário de um trabalhador braçal durante 20 anos. Então olha só, quando uma pessoa trabalhava, fazia uma diária, ela ganhava um denário. Um denário era o salário de um trabalhador por um dia, certo? Um denário. Então se o trabalhador trabalhasse um ano, ele ia ganhar cerca de 300 denários, mais ou menos isso, né? Ali os dias de sábado, os dias de folga, mais ou menos 300 denários era o salário de um trabalhador normal durante um ano. Um talento era o equivalente a 6.000 denários, ou seja, como eu falei, 20 anos de trabalho. Então um talento representava 20 anos de trabalho. Esse servo, ele devia 10.000 talentos. Era algo quase que incalculável, muito dinheiro. Algumas pessoas fizeram o cálculo disso. Seria o equivalente a 2.000 anos de trabalho. 10.000 talentos era comparável a 2.000 anos de trabalho. O que Jesus está mostrando com isso? Ele está mostrando que esse servo tinha uma dívida impagável, incalculável, algo impossível de ser resolvido. Ou seja, nessa ilustração, Jesus ele fez uso de uma hipérbole. Aí os professores aí me corrigem se eu estiver errado. O que é uma hipérbole? É quando alguém faz uso de um exagero propositalmente, para chamar a atenção. Então é uma hipérbole, pega algo, engrandece, dramatiza, para chamar a atenção dos ouvintes. Porque os ouvintes da época devem ter pensado, 10.000 talentos? Não tem nem como calcular.
Então o objetivo era chamar a atenção dos ouvintes sobre a grandeza da nossa dívida para com Deus. Agora, o que isso tem a ver conosco? Trazendo isso para as nossas vidas, o que Jesus está dizendo é que nós também não podemos pagar a nossa dívida para com Deus. A nossa dívida para com Deus, que é uma consequência do pecado, ela é impagável, não tem como eu pagar, não tem como eu calcular. Por mais que eu me esforce muito, eu não consigo pagar essa dívida. Então todos nós estávamos condenados e não havia chance de sermos redimidos pelas nossas próprias forças ou pelo nosso mérito. Estávamos destinados à perdição, à condenação eterna. Ou seja, não havia como dimensionar ou calcular a dívida contra o Senhor. Posso ouvir um amém aqui? Está me entendendo ou não? Então o que Jesus está mostrando com essa história é que eu não consigo resolver o meu problema relacionado ao pecado. A minha dívida para com Deus é impossível de ser paga por mim mesmo. Não tem como eu pagar a dívida que eu tenho para com Deus. E aí, voltando à parábola, esse servo, repito, ele não tinha a mínima condição de levantar esse dinheiro. Mesmo que ele pedisse oferta, ajuda para todos os seus conhecidos, amigos, parentes, dinheiro emprestado no banco, ele jamais conseguiria levantar o equivalente a 2.000 anos de trabalho. Inclusive, um autor, ele tentou calcular isso nos dias de hoje, e ele chegou à conclusão que esse valor equivaleria hoje a muito mais do que R$1 bilhão, com certeza, muito mais do que isso. E quando alguém tinha uma dívida e não podia pagá-la, o que restava era essa pessoa se tornar escravo do credor. E foi o que o rei fez. Então você não pode pagar esses 10.000 talentos, então você vai ser meu escravo com toda a sua família. É isso que está no versículo 25, olha só, vamos ler o versículo 25. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. Ainda assim não pagaria a dívida, mas para o credor não ficar assim de mão abanando, então agora você é meu escravo com toda a sua família, tudo que você tem eu vou vender vocês e aí eu tenho pelo menos aí uma pequena parte desse dinheiro. Então era assim que funcionavam as coisas na época, né? Por isso que Jesus disse que aquele que deve é escravo, né, daquele a quem ele deve. É mais ou menos isso, o cara se torna escravo do credor. E segundo a lei romana, a esposa e os filhos faziam parte da propriedade de um homem. Então os reis daquela época, em algumas culturas, tinham o poder de desmembrar as famílias, vender ali aquele que era devedor, vender a mulher, os filhos como escravos e, como eu falei, recuperar uma parte dessa dívida. Porém, o que a gente vê aqui é que quando o servo ouviu a sua sentença, o que ele fez? Ele se humilhou. Ele começou a suplicar ao Senhor que o perdoasse, que tivesse misericórdia dele. Então olha só o versículo 26, dando continuidade aqui, ó. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então, quando o servo ouve a sentença do rei, ele se humilha. Então, quero dizer para você, você não tem poder, você não tem condições nenhuma de pagar a sua dívida para com Deus. Só resta uma coisa para você e para mim: se humilhar. Pôr a cara no pó e clamar por misericórdia. E foi o que esse servo fez. Esse servo clama por misericórdia. Agora isso aqui é até um pouco hilário, né? O servo diz: seja generoso para comigo e eu te pagarei. Brincadeira, um cara conseguir pagar 20.000 anos de trabalho, né? Ele queria aqui um pouco de tempo, né, nesse momento. Mas o Senhor o perdoa. Então essa expressão aqui dele, né, tudo te pagarei, é hilária, né? Não tem como pagar 20.000 anos de trabalho. E eu repito, assim também para nós é impossível pagarmos a nossa dívida e alcançarmos favor do Senhor
pela nossa própria força. É somente pela graça, é somente pela misericórdia, é somente pela compaixão de Deus. E aí, o que nós observamos nessa parábola é que Deus é um Deus gracioso. Deus é um Deus misericordioso, porque a figura do rei é a figura de Deus. E no versículo 27, olha só o que diz: então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Amém? Então aqui a gente vê que Deus, Ele é um Deus de misericórdia. Esse versículo aponta para a misericórdia de Deus. Deus é um Pai misericordioso. E é isso que a Bíblia diz de Gênesis a Apocalipse. Em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Paulo em 2 Coríntios 1,3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Amém? O Pai das misericórdias. Então em toda a Bíblia nós vemos que quando uma pessoa se arrepende de fato, Deus ele é misericordioso. Se você conhece a história do profeta Jonas, o profeta Jonas, ele recebe uma direção de Deus para ir até uma cidade chamada Nínive e dizer, dentro de 3 dias, Nínive vai ser destruída. Era o julgamento de Deus. E Jonas tenta fugir da presença de Deus, ele pega um navio para uma outra região, E aí tem toda aquela história, Deus envia uma tempestade, o navio está a ponto de naufragar, e aí os homens do navio ficam desesperados, e Jonas fala assim, não, isso tudo aconteceu por minha causa, Eu sou profeta de Deus, e eu estou querendo fugir de Deus, se vocês me jogarem no mar, vai cessar a tempestade. E aqueles homens oram, temem a Deus, dizem, Deus, tenha misericórdia, nós vamos ter que jogar esse cara no mar. Jogaram ele no mar, e a tempestade cessou na hora, Aqueles homens do navio ainda se converteram, começaram a adorar a Deus a partir desse momento. E quando Jonas está no mar, vem um grande peixe, e engole Jonas. E Jonas fica 3 dias no ventre do peixe. Para quem duvida dessa história, Jesus confirmou. Jesus disse, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim também o Filho do Homem vai ficar 3 dias, digamos, no ventre da terra, antes de ressuscitar. Então eu não vejo isso como uma alegoria, não, vejo isso como algo literal. E depois de 3 dias o peixe vomita ele na praia, E aí ele fala, bom, tenho que pregar para Nínive, E ele vai e prega, ali para Nínive, dentro de 3 dias a cidade vai ser destruída, enfim. E o que acontece com a cidade? A cidade se arrepende. Os homens começam a jejuar, as mulheres, as crianças, até os animais jejuam. Eles não dão comida durante ali alguns dias para os animais, se vestem de saco, se humilham diante do Senhor, e Deus volta atrás. Uma cidade que tinha 3 dias para ter um julgamento severo e total, Deus, como um Deus misericordioso, vê que as pessoas se arrependeram, e ele volta atrás. E aí Jonas fica aborrecido, Jonas fica bravo com Deus. Aqui eu vejo uma coisa interessante, porque o cara pregou o missionário, digamos, o missionário pregando e ganhando uma nação. Todo sonho de missionário talvez seja esse, ganhar uma nação para Jesus. Foi o que o cara fez, ganhou uma nação para Jesus, fica bravo, fica irritado com Deus, pelo resultado do ministério dele. Aí Deus pacientemente vai falar com Jonas, por que você está aí carrancudo, aí cabisbaixo, Jonas, Aí você vai ver Jonas assim, eu sei que tu és um Deus misericordioso, Jonas diz, eu sabia que se eu pregasse e esse povo se arrependesse, o Senhor na tua misericórdia ia poupá-los. Jonas queria que a cidade fosse destruída mesmo, porque eles eram pecadores, eram inimigos de Israel, e Jonas era um judeu, um israelita, Então ele, sabendo que Deus é um Deus misericordioso, ele acaba ficando contrariado. Então o que eu quero trazer aqui para vocês, o nosso Deus, ele é o Pai das misericórdias. Posso ouvir um amém? Então o nosso Deus, ele é um Deus misericordioso. Então se você está com dívida para com ele, se você tem pecados deliberados na sua vida, se você tem ofendido a sua santidade, se você é culpado de algo que te atormenta, suplique por misericórdia, por perdão, e saiba, o nosso Deus, ele é um Pai misericordioso. Posso ouvir um amém? Glória a Deus por isso, irmãos? Misericórdia! Deus é um Deus de misericórdia. Então nós vemos aqui na parábola
que o rei, que representa Deus, perdoou a dívida absurdamente grande, algo incalculável do seu servo, pois uma das características de Deus é a misericórdia. E assim como Deus perdoou esse servo, Deus também está pronto para nos perdoar. Então, quando você está em Cristo, quando você se arrepende dos seus pecados, quando você passa pela cruz, quando você passa a crer em Cristo, toda a condenação que havia contra você caduca. Que boa notícia, irmãos! Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É isso que diz a palavra de Deus através do apóstolo Paulo. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele fala isso também aos Colossenses. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz. Então a condenação que estava sobre você e sobre mim foi cravada na cruz. E por isso, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9. 1 João 9. Então olha só que coisa maravilhosa que essa parábola nos mostra. Mostra um rei que representa Deus, que tem na sua essência a misericórdia. Amém? Presta atenção nessa citação aqui. É de um homem de Deus. Ele diz assim, libertação, assinada em lágrimas, selada com sangue, escrita em pergaminho celestial, registrada nos arquivos eternos. A tinta negra da acusação foi totalmente coberta pela tinta vermelha da cruz. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Amém? Então não há como negar que o primeiro ponto dessa parábola de destaque, é referente à misericórdia de Deus. Mas aí a parábola continua. Olha só, vamos ler o versículo 28, 29 e 30. Diz assim: saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. Algumas traduções dizem 100 denários. E lançando mão dele, sufocava-o dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Então vejam que o servo aqui, ele não seguiu o exemplo do rei, e achando um conservo que lhe devia 100 dinheiros, ou 100 denários, que seria o equivalente a 100 dias de trabalho, uma quantidade, claro, não tão baixa, mas uma quantidade pagável, uma quantidade infinitamente menor do que aquela que ele devia para o rei. Então, com pouco de esforço, esse conservo conseguiria pagar. Talvez até levantando ali um dinheiro com os parentes, ele conseguisse pagar 100 denários. E esse servo deveria dizer ao seu conservo: companheiro, sabe aquela dívida que você tem para comigo, aqueles 100 denários que você me deve? Fica de boa, querido, está perdoado, você não me deve mais absolutamente nada, vai na paz. Mas foi o que ele fez? Não, ele encerrou o seu conservo na prisão, num lugar onde aquele conservo ficaria privado, inclusive, de trabalho, onde aquele conservo não teria como levantar rendimentos para pagar a dívida. Então o que nós vemos aqui? Nós vemos uma pessoa que experimenta a misericórdia de Deus, que experimenta a graça de Deus, mas que não segue esse exemplo, que não tem misericórdia no seu coração, que não desenvolve um coração perdoador. E aí vem a sentença dele. A partir do versículo 31 até o 35, diz assim: vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um o seu irmão
as suas ofensas. Então aqui fica muito claro que nós devemos ser misericordiosos assim como o Pai foi misericordioso para conosco. Inclusive, em uma das citações ali das bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5, versículo 7, diz: bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Porque eles alcançarão a misericórdia. Então vejam que a sentença desse servo por não ser misericordioso foi ser entregue aos torturadores, aos verdugos. Então trazendo para nós, quando nós guardamos mágoas, quando nós somos rancorosos, quando nós não perdoamos as pessoas, nós somos torturados. Primeiro, nós somos torturados psicologicamente. Muitos dos problemas psicológicos que as pessoas enfrentam hoje em dia, inclusive dentro da igreja, é por mágoa, é por ressentimento. Você fica magoado, você fica ressentido, você não libera aquela pessoa. Quem sofre? Quem sofre é você. É como aquela frase, você não perdoar alguém é como você tomar veneno querendo que o outro morra. É como você segurar fogo no teu peito querendo que o outro morra queimado. Mas pastor Peter, veja só o que a pessoa fez para mim. Enfim, não estou dizendo que a pessoa fez para você algo bom, não importa. Entendeu? O perdão ele vai fazer bem para você. Você também não merecia o céu, você também não merecia a salvação de Deus, e Deus te perdoou. É pela graça que nós somos salvos, é pela graça, é dom de Deus, é algo totalmente merecido. Então a outra pessoa não merece perdão também, mas nós devemos seguir o exemplo do Senhor e devemos perdoar. Então se você está aqui hoje, você tem mágoa de alguém, você tem ressentimento de alguém, eu quero dizer para você: libera essa pessoa, perdoe. Se é uma pessoa que se faz necessário chamá-la, conversar com ela pessoalmente, faça isso sem demora, não procrastine mais. O próprio Jesus disse: quando você for trazer a tua oferta diante do altar, e você lembrar que alguém tem algo contra você, não é nem você contra a pessoa, deixa a tua oferta no altar, não oferece, e vai depressa, Jesus falou, reconcilia-te com essa pessoa, antes que ela te entregue aos torturadores. Em outras palavras, foi isso, antes que você seja condenado por isso. Então não perdoar traz tormento, e isso fala também de um juízo eterno, um lugar de tormento, um lugar onde nenhum de nós gostaríamos de estar. Quem é que gostaria, pensa em ir para o inferno, irmãos? Quer seguir esse caminho aí? Levanta a mão aí. Alguém aí? Se tiver algum candidato, é bom a gente já saber, Então saiba, é isso que a parábola está mostrando. Se eu não for misericordioso para com o meu irmão, o meu destino é a punição eterna. É exatamente isso que está falando. Está falando de inferno, de um tormento, de um lugar aonde nós passaríamos a eternidade sendo torturados. E ninguém quer isso. Então suplique em primeiro lugar o perdão e a misericórdia de Deus. E saiba, você vai ser perdoado. E então siga o exemplo do Senhor e seja misericordioso para com os outros também. E eu finalizo aqui com duas frases, uma delas do falecido pastor reformado Martin Lloyd Jones. Ele dizia assim: se realmente conhecemos a Cristo como nosso Salvador, os nossos corações são quebrantados, não podem ser duros e não podemos negar o perdão. E uma outra citação do James Coulter, ele diz assim: o espírito que não perdoa como forma de orgulho é o matador número 1 da vida espiritual. Porque realmente, não perdoar uma pessoa é fruto de orgulho. Isso é uma manifestação da nossa soberba. E esse é o matador número 1 da nossa vida espiritual. Amém, queridos? E eu gostaria então de orar por você nesse sentido. E nós já vamos passar para a ministração da ceia. Porque a ceia, ela é um momento de reflexão, não é verdade? Quando o apóstolo Paulo, ele está falando sobre a ceia, ele vai dizer que nós devemos nos autoanalisar, nós devemos nos julgar, nós devemos observar se nós estamos na fé.
e é isso que nós vamos fazer nesse momento. Eu convido você a ficar de pé.